vai nesse seu boxzinho de CrossFit, você acha, pô, eu tô fazendo meu treino funcional, tô ficando mais funcional. Cara, você tá fazendo um treino funcional, é o cacete, cara. Esse treino que você tá fazendo é um treino ruim, que não vai causar ganho de força e nem algum ganho funcional de verdade, tá? Primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, tá? Esses treinos dinâmicos de circuitos, ele não causam um ganho de força elevado, tá? Você vê o pessoal indo nesse treino e não evolui nem na força e nem na hipertrofia. Não é algo funcional de verdade. É apenas para você se sentir bem ali, tá? O conceito original de treino funcional é movimentos que transferem para a vida real. Quais são eles? Por exemplo, empurrar. Você provavelmente empurra em algum momento, faz um momento de empurrar. Puxar, momento de puxadas, fazem também parte de movimentos funcionais, movimentos de se agachar, se levantar, estabilização e desenvolver mobilidade, coordenação, força útil. Esse é o conceito original de funcional. Mas o que virou o treino funcional hoje, tá? É uma desculpa para você fazer um circuitozinho aleatório e sem um propósito de verdade. Sem, por exemplo, ter exercícios pensados para isso, pensados com progressão. A gente vê muito treino funcional que você bate em pneu. O que você vai ter de ganho funcional nisso? Você vai progredir a carga nesse exercício como? Como você vai se tornar melhor nele? Você vai aumentar a quantidade de repetições? Isso faz você realmente ficar melhor nele? Ou melhora apenas o seu cardiovascular de uma maneira porca, inclusive? É algo que você deve se questionar, tá? E o erro de quem só faz esses treinos funcionais é que você não vai treinar com progressão de carga, porque eles não têm uma progressão de carga efetiva, tá? Você não vai controlar volume, carga e intensidade, porque normalmente o cara que passa esse treino pra você não tá nem aí, tá? Tem muitos profissionais bons, eu sei, mas a maioria não tá nem aí, só passa pra você e faz com uma sala de 30 pessoas, não consegue acompanhar nenhum de fato, tá? Não é algo eficiente de verdade, não tem o controle de volume, carga e nem densidade do treino, tá? Não trabalha hipertrofia, porque você não faz exercícios isolados, não faz exercício até próximo da falha normalmente. Não trabalha força. Ah, outro ponto que eu esqueci de hipertrofia. Não trabalha numa margem de hipertrofia, que volta ali por 75% do RM. Não trabalha força, porque você não chega a fazer repetições perto de máxima e muito menos tem na técnica do movimento, já que normalmente tentam fazer tudo muito explosivo, muito rápido, sem realmente trabalhar uma técnica, aperfeiçoar nessa parte, que é muito importante para força. Acaba vivendo fadigado, não evolui visualmente e nem evolui em performance. A única coisa que você fica melhor nisso é em fazer cardio. Mas cardio você tem outras formas mais eficientes de desenvolver e sem prejudicar, por exemplo, sua força e sua hipertrofia. Você consegue desenvolver os três ao mesmo tempo, que é inclusive o conceito da West Side Barbell, que eu gosto bastante, tem o blog dele, se você quiser você pode dar uma olhada. O conteúdo lá é predominantemente em inglês, praticamente 100%, se eu não acho que não tem nada em português lá. Porém, eles prezam bastante o desenvolvimento desses três aspectos ao mesmo tempo, tá? Então eu recomendo para você dar uma olhada lá e recomendo para você também se inscrever no canal e deixar seu like, não vai esquecer disso. Muito importante, me ajuda demais. E comenta aqui, cara. Ninguém comenta no meu vídeo, eu me sinto esquizofrênico falando uma câmera, cara. Ninguém fala nada comigo. Faz um comentário legal aí, um comentário bacana, tá? E o básico ainda é o mais funcional que existe, a gente, pelo menos com o que a gente sabe hoje, tá? Um agachamento bem feito, uma remada bem feita, um supino bem feito, um stiff barra fixa, são funcionais completos praticamente. O agachamento você vai estar trabalhando o padrão de agachar, que é um padrão muito necessário para você. Numa remada você vai estar trabalhando um padrão de puxada nesse ângulo, ou seja, essencial também. Num supino você vai estar trabalhando empurrada, no stiff você vai estar trabalhando uma puxada, mais de baixo para cima. São padrões de movimentos essenciais, tá? Você vai ter uma construção de força, mobilidade ativa, que é o ponto de mobilidade onde você consegue fazer força de verdade, e de controle motor. Então esses exercícios vão preencher toda a gama de movimentos funcionais para o seu corpo e vão ser úteis tanto para hipertrofia quanto para força, depende de como você vai programar eles no seu treino, tá? Você pode programar inclusive um para força, um para hipertrofia, e você vai ter mais ganho de verdade do que nesses funcionais porcos que você faz, que você não dá tempo de descanso, que você não tem um planejamento a longo prazo, é só algo ali jogado para você fazer, tá? Bom, e o quem deveria usar funcionais? Funcionais de verdade, obviamente, tá? Reabilitações fazem sentido. Idosos, iniciantes, atletas com demandas específicas se beneficiam bastante de funcional, tá? Um treino completo tende a ser um treino funcional, por exemplo. Você não vai ter músculos disfuncionais até no treino para hipertrofia. Obviamente, você não vai focar tanto em força e mobilidade, mas você precisa desenvolver força e mobilidade para desenvolver hipertrofia.
tá bom? Você precisa disso. E o cardiovascular você pode desenvolver em outras áreas. Você pode, por exemplo, fazer esteira, bike, você pode correr na rua. Tem várias formas de você desenvolver o cardiovascular sem ser batendo em pneu, sem ser rodando em pneu. Porque esses exercícios, eles ficam no meio termo ali, acabam não trabalhando nenhum nem outro direito. Esse é o problema desses circuitos. E você que faz circuito de treinamento normal também, cara, você é maluco, não faz sentido fazer circuito com a base que a gente tem hoje em dia. Isso daí ficou pro passado, tanto que você vê cada vez menos isso em academia, porque realmente a gente está notando que não faz tanto sentido, tá? O funcional de verdade é um treino completo e integrado, tá? Não um substituto preguiçoso de musculação, beleza? É, eu trabalho com esse tipo de treino com os clientes que têm interesse, mas eu vou deixar aqui agora uma mini explicação de como funciona o sistema da Westside Barbell, tá? Que eu acho que seria bem interessante para vocês que querem de fato fazer um treinamento funcional e não só esse treinamento que você vê em CrossFit, etc. Que alguns são bons, eu confesso, mas a maioria deixa muito aquém, né? Infelizmente o Brasil tem profissionais horríveis em todas as áreas. Não sei por quê. Isso não é um debate para esse vídeo, inclusive. Mas vamos lá. A Westside Barbell, ele normalmente divide os treinos em 4 vezes na semana. O primeiro conjunto, por exemplo, segunda e terça, eles fazem de força, focando em força. O segundo conjunto, eles fazem focando em explosão, tá? Normalmente eles fazem, por exemplo, no treinamento de força, 2 exercícios para força no começo do treino, e daí no final eles terminam com exercícios acessórios que são focados em hipertrofia e no final ainda eles tendem a fazer um exercício cardiovascular, tá? Esse é o básico do básico. Tem várias formas que eles fazem, mas essa é a maneira mais fácil de explicar para vocês, tá? E daí no segundo treino, que é o focado em explosão, eles fazem o mesmo exercício de força ou algum padrão parecido. Por exemplo, um agachamento é um padrão parecido com um agachamento no banco. Sabe que você senta no banco e para? É um padrão parecido com um agachamento. Então eles usam esse tipo de movimento e comparado com o de força, ele sempre faz essa variação, nunca movimentos muito parecidos. E faz esses movimentos focando em explosão, tá? Com menos carga e mais séries. Por exemplo, 10 vezes 3 com um descanso curto, para você conseguir fazer movimentos explosivos bastante vezes. É algo que eles focam além do uso de elástico, mas isso fica para outro vídeo, não tem por que colocar nesse. E daí entra de novo movimentos auxiliares, com focando em hipertrofia ou algum desenvolvimento específico, mas em hipertrofia no geral. Além disso, no final, cardiovascular. Eles fazem cardiovascular de várias formas, puxam um trenó, etc. Mas uma esteira ali com inclinação vai servir muito bem para você. Então, essa é a maneira mais fácil que eu diria de programar isso, tá? Recomendo de fato que vocês entrem no site do Westside, porque lá vocês vão ter mais conhecimento, você pode traduzir o site, se você está interessado de fato, você pode entrar lá. Ou me chama no privado que eu consigo explicar algumas coisas para vocês. Caso você tenha interesse, também tem o link da consultoria na descrição desse vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham de fato gostado desse vídeo. Estou falando isso de fato hoje, né? Eu gostei dessa palavra. Um big beijo para vocês, até a próxima e tchau, tchau.